Então, uma boa noite a todos. Que possamos permanecer nas vibrações amorosas, as quais fomos recebidos todos nesta casa, quando aqui adentramos. Nós pedimos desculpas inicialmente, porque devemos ter passado... A gente escreve no WhatsApp hoje em dia e às vezes a gente pensa uma coisa, escreve outra e nem vê, né? Fui eu, Mas enfim, tudo bem. E também gostaríamos de agradecer o convite dessa casa para que nós pudéssemos vir e compartilhar aquilo que não nos pertence, que é o ensinamento dos Espíritos, o qual todos nós somos muito ainda necessitados de aprender intelectualmente e aprender como vivenciá-los. E bom é quando nós estudamos e identificamos que alguma coisa já existe em nós. E com certeza em todos nós, algo do Cristo já é consciente. Muito ainda temos que buscar. E hoje nós trazemos para nossa reflexão o tema Ideias Inatas. Esse tema, ele encerra um capítulo do Livro dos Espíritos, ele está ali nas questões 218 e seguintes, e está no capítulo que é a pluralidade das existências. Allan Kardec coloca lá na introdução do Livro dos Espíritos os princípios básicos da doutrina espírita, passada para nós pela espiritualidade. E um deles é a pluralidade das existências. Ou seja, a nossa necessidade de evolução nos traz inevitavelmente muitas encarnações ou muitas reencarnações para que nós possamos, a cada passo, em cada encarnação, irmos nos aprimorando através de experiências, através de desafios, onde nós vamos adquirindo então conhecimento do bem e do mal. Vamos aprimorando a nossa intelectualidade para logo mais irmos aprofundando a nossa evolução com o nosso aprimoramento moral, que junto com os dois, aprimoramento moral e intelectual, nós vamos então nos elevando como espíritos imortais. E nessas peregrinações, ora no corpo físico, ora fora dele, nós vamos então crescendo e tudo que nós aprendemos fica conosco. Nós não perdemos. E esse capítulo, esta parte da pluralidade das existências, traz essa questão das ideias inatas. E a gente inicia, antes de entrar no Livro dos Espíritos, numa mensagem do livro Vozes do Grande Além, ditada pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Primeira mensagem do livro, Ideia. E diz lá que na reunião mediúnica onde Chico Xavier trabalhava, naquela época, década de 50, foi gravado algumas mensagens que deram, então, nascimento a um livro. O livro é Instruções Psicofônicas. Vale a pena a gente ler esse livro, porque traz, além de mensagem dos espíritos superiores, também mensagens daqueles espíritos que estavam sendo atendidos ali no grupo. E mais adiante, então, veio um segundo livro que é este, Vozes do Grande Além, também gravados as mensagens psicofônicas. E nesta aqui, ditada por Emmanuel, após uma reunião onde haviam sido feitos diversos atendimentos a espíritos sofredores. Porque se a gente pensa que Chico Xavier só psicografava, ou só
recebia mensagem de espírito superior, a maioria deles era atendimento a espíritos sofredores. E após um trabalho mediúnico, se aproxima e passa a mensagem, ideias, o Espírito Emmanuel. E ele começa falando o seguinte, que a ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Então, Emmanuel está dizendo aqui o quê? Fazemos um parênteses e relembramos o dia de hoje. Cada um consigo mesmo. Quantas ideias nós tivemos? Quantos pensamentos brotaram de nós? Isto é elemento vivo que se exterioriza de nós. O pensamento tem um fluxo contínuo. Difícil a gente parar um minuto de pensar. Eles estão sempre fluindo. E essas ideias que se exteriorizam de nós, elas vão exprimir os acontecimentos da nossa vida. E elas podem ter curto ou longa duração. Depende de nós. Depende de nós. Então essa é uma reflexão que nós trazemos sobre a ideia. Vamos voltar nela mais adiante. Mas aí o nosso tema é ideias inatas. O que é inato? Inato é aquilo que faz parte de nós, faz parte do indivíduo desde o seu nascimento. Desde o nosso nascimento, há algo que já está conosco, que nasce conosco, é congênito. E não é algo novo. Não é a doutrina espírita que veio trazer essa novidade e que antes da doutrina espírita ninguém havia pensado nisso. Muitas vezes, na correria do dia, as ideias se assomam e a gente não para um momento para pensar. Por que estou pensando isso? Por que me ocorre essa ideia? De onde saiu isso? Parece que isso não faz parte de mim, ou não faz parte de nós. E elas vêm, elas brotam. Às vezes ficamos até corados. Como que eu pensei isso? E quando a gente começa a conhecer um pouquinho de doutrina espírita, deve ser obsessão. Nem sempre. Nós vamos ver que ideias nos ocorrem, muitas vezes negativas, as quais nunca imaginamos. E se nós formos recorrer ao Livro dos Espíritos, questão 393, Kardec faz esta colocação aos espíritos, como que nós vamos aproveitar conhecimentos adquiridos em outras encarnações, se nós temos o véu do esquecimento. Se nós reencarnamos e, a partir do nosso nascimento, o que está para trás se apaga. E os espíritos dão uma longa resposta, mas lá no meio vão dizer que muitas vezes pensamentos que nós, muito negativos, que a gente fica até assustado, muitas vezes são os nossos guias espirituais ou o nosso anjo da guarda nos lembrando de algo que no passado, que nós não lembramos conscientemente, nos trazendo à tona algo que nós já resvalamos, algo que nós nos programamos para superar. E nesses momentos, nós precisamos recorrer à oração, ao silêncio interior, para buscar dentro de nós, na nossa consciência, que é ali que nós vamos ouvir Deus ou os espíritos amigos, buscando forças, então,
para reprogramar essas ideias, para reprogramar esses pensamentos. Então, muitas das vezes, pensamentos que nos surgem, que a gente pode até imaginar ser uma obsessão, seriam então aquele convite para que a gente, diante desta ideia, perceba que ela não é boa, que ela não vai trazer um bom desdobramento, que ela não vai nos levar a um lugar bom, a boas resoluções, e cortá-la, trocando então por ideias novas, melhores, salutares. Então, na questão 218, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Já respondeu alguém aí, né? Sim, essa é a resposta. E eles dizem o seguinte: ele possui uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Essa vaga lembrança, essas tendências que nós apresentamos. E é muito fácil da gente perceber isso. Às vezes a gente vê uma família e não entrando no mérito se essa parte da família é melhor que a outra, porque não existe uma pessoa melhor que a outra, nós somos individualidades, mas às vezes as diferenças a gente começa a fazer algo que não deveria, que é a comparação, mas por vezes a gente vê uma família que mais ou menos sintoniza, são parecidos, mas tem um que destoa, é diferente, ele pensa diferente, ele tem concepções diferentes. E ele não aprendeu aquilo com aquela família. Os seus pais pensam de outra maneira. Seus avós pensavam de outra maneira. E os seus irmãos absorveram então, ou já vêm com aquelas ideias, mas ele não. Ele pensa diferente. Ele tem gostos diferentes. A gente vê crianças que não aceitam comer carne. E ninguém ensinou isso para elas. Então eles apresentam essa vaga lembrança, essa intuição, esse pensar diferente. E na mesma questão 218A, Kardec faz uma segunda pergunta. Então a teoria das ideias inatas não é, portanto, uma fantasia. Porque também, à época de Kardec, ideias inatas não eram uma novidade. Nós vamos ver que já outros pensadores, filósofos, enfim, já haviam se dado conta de que dentro deles havia algo que eles não tinham aprendido nessa vida. É claro que naquela época não tinha o WhatsApp, aí dava tempo de pensar em alguma coisa a mais, né? Então eles ficavam pensando nessas coisas aí e se davam conta. E qual é a resposta dos espíritos? Quanto a não ser uma fantasia essa teoria que já existia das ideias que vinham com o ser. Então dizem os espíritos, não é uma fantasia. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Ficam conosco. Aquilo que a gente aprende fica conosco. Mas aí a gente faz uma distinção do que a gente aprende. O que a gente aprendeu em geografia? Agora a gente vai descobrir a idade das pessoas. No primeiro grau, tem uma faixa etária que sabe o que é primeiro grau, né? Tem outra faixa etária que só conhece o ensino fundamental. E tem outra que conhece o ginásio, né? Que era antes. Então aí vamos ver as faixas etárias aqui. O que a gente aprendeu em geografia? Matemática. Então, se a gente começar a buscar, alguns vão lembrar da matemática, outros vão lembrar da geografia, porque se afiniza mais com aquele assunto, ou seja, se dedicou e aprendeu. Tem coisas que a gente passa batido. Então, os conhecimentos que a gente adquire, fica conosco.
E tem coisas que a gente aprende e nem se dá conta. Às vezes a gente demora para entender o que a gente realmente está aprendendo. Se a gente for trabalhar com o público, o quanto nós somos convidados a aprender a paciência, a atenção com o outro, né? Nós estamos sendo convidados pela vida maior a um aprendizado. É necessário o recurso financeiro? É necessário. Mas o aprendizado espiritual, aí esse é aquilo que Jesus nos disse. Nós precisamos ter olhos de ver. É outro. Porque o dinheiro que nós ganharmos aqui, se nós vamos juntar, se a gente não vai juntar, vai servir para o nosso sustento, se a gente vai dar boa direção para ele. Agora, existe um aprendizado na nossa profissão, no trato com o nosso vizinho, com aquele colega de trabalho, coisa mais querida que a gente gostaria que, né, passar e não ver ele. Às vezes a gente tem um assim, né? E às vezes a gente é o colega, coisa mais querida, que às vezes dificulta. Então, em tudo a gente tem aprendizado e vai guardando conhecimentos. E aí a espiritualidade segue respondendo que o espírito liberto da matéria sempre os conserva. Se libertou da matéria, saiu do corpo físico, retornou ao plano espiritual, tu conserva os conhecimentos. Às vezes a gente acha que ganhar muito dinheiro, levar vantagem, é uma coisa maravilhosa. Chega no plano espiritual, vê que fez o contrário. Aí bate a vergonha, o arrependimento e a sensação de tempo perdido, porque estava programado para fazer o contrário. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que conserva deles o ajuda em seu adiantamento. Vejam que aquilo que a gente mencionou da questão 393, buscar o silêncio é imprescindível. Sabe que a gente até traz uma sugestão, porque tem lugares que favorecem a gente entrar em silêncio, ficar mais tranquilo, acerenar nossas energias, entrar em harmonia com a natureza. Então, eu vi que aqui o pessoal se organizou, fez um chá, todo mundo ajudou. Podia se organizar e fazer uma excursão para visitar uma praia. Não precisa ser longe, pode ser Capão Novo mesmo. Ir na beira da praia, olhar o mar e conversar com Deus. Aprendermos a ouvir a nossa consciência, ouvir a espiritualidade. E continua a espiritualidade nos dizendo que sem isso, sem conservar essa intuição daquilo que aprendeu, e muitas vezes aquilo que a gente aprendeu, a gente tem que reformular, refazer, ou melhor, tudo que a gente aprende, a gente vai melhorar. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Estamos evoluindo. Agora, tem questões, como nós colocamos agora, que a gente fez o contrário. A gente se desviou do caminho, desviou-se da lei divina. Então, é necessário que a gente se readeque, que a gente se reharmonize com a lei que é a de Deus. Então, vem e brota pensamentos que a gente não gostaria de ter. E às vezes esse pensamento, ou melhor, aquele pensamento que vem, ele vem com uma energia a se refletir no nosso corpo físico. Então, é necessário que a gente aprenda a dar boa condução aos nossos pensamentos e às nossas ideias. Então, nós teríamos que recomeçar sempre se nós não tivéssemos esta continuidade. E a cada nova existência, o espírito parte de onde estava na existência anterior. E nós mencionamos
Porque Kardec fala ali no início da questão que essa teoria das ideias inatas, ele se refere à teoria não ser uma fantasia. E aí a gente vai trazer um pensamento de um filósofo francês que nasceu em 1596. 1596. René Descartes é o nome dele. Dá para pesquisar, tem bastante coisa bem legal dele. E ele diz o seguinte num dos escritos: quando começo a descobri-las, falando dessas ideias, não me parece aprender nada de novo. Ele não tinha WhatsApp, lembra? Mas recordar o que já sabia. Quero dizer, apercebo-me de coisas que estavam já no meu espírito, ainda que não tivesse pensado nelas. Ou seja, e veio a ideia, de onde é que saiu? Isso independente se ela é positiva ou negativa. Se ela é positiva, vamos procurar alimentá-la, ela vai ficar melhor. Se ela é negativa, vamos procurar trocá-la. Vamos pensar noutra coisa. Vamos fazer uma prece. Mas ele já ficava... Não foi meu pai que me ensinou. Eu nunca vi o vizinho falar isso. De onde é que saiu? Ele já se dava conta que estava com ele algumas ideias. E num texto que ele dirigiu à princesa Elizabeth em 1645, ele falava, ele trocava correspondência sobre esses assuntos e outros. Ele disse que a primeira e a principal das ideias inatas é que há um Deus de quem todas as coisas dependem, cujas perfeições são infinitas, cujo poder é imenso, cujos decretos são infalíveis. Então, a ideia de Deus para esse irmão era a principal das ideias inatas. E a espiritualidade também traz, que é uma das principais. A principal, a primeira, assim como o plano espiritual, porque é de lá que nós viemos. Então, se nós formos olhar em todas as religiões, em todas as épocas da humanidade que nós temos notícia, sempre se há um culto a algo além daquilo que a gente vê. É a ideia de Deus amadurecendo em nós à medida que nós estamos evoluindo. Hoje nós já sabemos e já temos condições de poder dizer que a gente ainda não compreende Deus, porque está muito distante ainda de nós. Mas nós já temos compreensão das suas manifestações, da sua bondade, da sua soberana justiça, dos seus atributos. Isso a gente consegue ter ideias. Mas alguém dizer que Deus é tal coisa, isso não nos cabe. Então, nós pegamos um livro que tem o nome de Bem-vindo ao Cérebro do Seu Filho. E ele é um livro que traz questões científicas, e em determinado capítulo diz linguistas inatos. Ou seja, ele já vem falando. Só que, quando nasce um bebê, o casal fica ali, né? E os avós, às vezes, junto, para ver qual vai ser a primeira palavra. Se é papá, se é mamã, se é vovó. E fica aquela expectativa, né? E assim vai. E lá nesse livro, esses médicos trazem informações. Eles dizem o seguinte, que os bebês iniciam a aquisição da linguagem muito tempo antes de aprender a falar. De preferência, concentrando sua atenção na fala, mesmo antes do nascimento. Então a ciência já chegou a isso. E diz que o momento oportuno da produção da fala é determinado pelo amadurecimento das regiões do cérebro que controlam o movimento. Que em 2 meses saem aqueles sons vocálicos, 5 meses começam a balbuciar, e que no 2º ano
eles começam a distinguir as palavras parecidas, como bala e fala. Segundo ano. Esse é o normal, né? A gente que teve já contato com criança, com os filhos, com os netos, a gente sabe que esse é o normal, né? Só que existem alguns casos diferentes. E eles servem, assim como a gente tratou aqui, das ideias inatas correntes do nosso dia a dia, que tocam a cada um de nós e que nos convidam hoje a educarmos o nosso pensamento, porque numa próxima encarnação, que todos com certeza vamos ter, vai se assomar em nós aquilo que nós estamos alimentando hoje. Assim como hoje se assoma aquilo que nós alimentamos no passado. Então hoje a gente já tem melhor condição e já tem razão suficiente para educar o nosso pensamento. Mas aqui, nesses exemplos que nós vamos trazer, é algo mais forte, é algo mais contundente sobre essas ideias inatas que nos vêm falar da imortalidade da alma, da continuidade da vida após esse corpo físico que nós enxergamos no espelho. Um rapaz do nome Kim Il-yong começou a falar aos 6 meses. 6 meses. Conversava fluentemente com 1 ano de idade. Se fosse uma avó falando do neto, ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava. Pois é. Vamos lá. Foi capaz de ler japonês, coreano, alemão e inglês em seu 3º ano de vida. Quem ensinou para ele isso? Em 2 de novembro de 1967, então com 5 anos de idade, resolvia cálculos integrais e diferenciais. Bom, até aqui podia ser a avó contando, né? Aos 8 anos, foi convidado pela NASA para terminar seus estudos nos Estados Unidos. E ele terminou os seus estudos com doutorado em física antes dos 16 anos. Aí a avó tá faceira, né? Não era mentira. O legal dessa pessoa, depois eu fui procurar e encontrei que depois de tudo isso, ele poderia ter todo o sucesso do mundo, né? Ele voltou para o país dele de origem e é professor. Claro que não é o Rio Grande do Sul, né? Deve receber lá um pouquinho melhor, mas foi ser professor. Tem um outro moço, Akrit Jaswal, indiano. Esse é mais atrasadinho que o outro. Ele começou a falar com 10 meses de idade. Com 2 anos, começou a escrever e a ler apenas olhando as páginas dos livros. Aos 6 anos, fazia discursos altamente complexos sobre temas de medicina, biologia e cirurgia, e debatia com médicos adultos temas ligados à ciência médica. Esse apareceu na TV, esse é mais recente. Se a gente buscar na internet, crianças prodígios, crianças superdotadas, vão aparecer esses casos, e aí tem vídeos, tem muitas coisas comprovando, porque é na nossa época. Não é algo lá de trás. E com 7 anos de idade, esse menino fez uma cirurgia numa aldeia onde ele morava, de uma moça, de uma outra menina que tinha colado os dedos lá, que tinha se queimado, e filmaram isso. Então esse para o lado da medicina, o outro já lá para o lado dos cálculos, trazem isso consigo. Não aprenderam nesta vida. Não há explicação que a gente consiga para isso. E tem um outro menino que se tornou um matemático americano, Jacob Barnett, o nome dele.
Quando ele tinha 2 anos de idade, foi diagnosticado na época, hoje se tem uma outra nomenclatura, mas na época ele foi diagnosticado com autismo moderado a grave. E o que os médicos disseram? Que ele poderia não ser capaz de falar, ler e tornar-se independentes em atividades básicas diárias. Imagina uma mãe receber esse diagnóstico. Tem muitos casos assim, onde os pais são convidados a ajudar um espírito ou ressarcir um espírito numa existência, às vezes mais de uma existência, nessas condições, onde o espírito é muito dependente de outra pessoa, mas não era o caso. Porque com 3 anos, ele foi visitar com os pais um planetário. E o apresentador, fazendo lá as perguntas, perguntou sobre as luas de Marte. E a criança com 3 anos, que não ia poder falar, e escrever e ler, respondeu. A partir daí ele toma outro rumo. Com 10 anos, estava se matriculando numa universidade. Então esses casos e tantos outros trazem esta ideia ou essa confirmação de que nós já vivemos outras vidas. E na questão 219, Allan Kardec pergunta qual é a origem das faculdades, das capacidades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como a língua, o cálculo, etc. Esses exemplos que nós vimos aqui, à época de Kardec também existiam. E na humanidade existiam muitos. E respondem os espíritos: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas da qual nem mesmo ela tem consciência. De onde quereis que esses conhecimentos venham? O corpo muda, mas o espírito não, embora troque de vestimentas. Então essas ideias que nos são peculiares, nós podemos nos imaginar como um grande iceberg. O iceberg é aquele bloco de gelo que quando a gente olha, a gente vê aquela pontinha para cima d'água. Essa pontinha é a nossa personalidade. Somos nós hoje, desde o nosso nascimento, aquele nascimento que está na nossa carteira de identidade, aquela nossa infância, os nossos colegas de infância, de colégio, enfim, a nossa família. Agora, abaixo da água, aquele enorme bloco de gelo, são as nossas existências passadas. Vez ou outra, algo borbulha e vem à tona a nossa consciência, como uma intuição, como uma ideia que nos brota. E aí nós lembramos Jesus, como ele nos disse, a cada um conforme as suas obras, e Deus não nos coloca nenhum fardo que nós não possamos carregar. Quando nos brota algo do nosso inconsciente profundo, é porque nós já temos condições de tratar isto de frente. É porque nós já temos a condição de olhar para nós mesmos, como nós somos integralmente, porque faz parte de nós. Não é à toa que um pensamento nos chega. Pode até vir de um espírito. E vem muitos pensamentos de espíritos desencarnados, mas se chegou a nós, é porque nós temos condições de olhar para ele de frente e decidir: isto já não me faz bem, eu já não quero mais esse caminho. Ou agradecer: essa é uma boa ideia, como eu posso melhorar? Porque a decisão é sempre nossa, por mais que venha por uma inspiração de um espírito amigo, ou de uma influenciação de um espírito ainda entregue aos vícios e às imperfeições, e muitos deles se jogam acima de nós pela inveja, pelo ciúme, pelo desejo do mal, porque estão adoecidos. Cabe a nós decidirmos, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a vontade e a inteligência para que nós pudéssemos decidir a nossa caminhada. Essas ideias nos vêm
Cabe a nós escolher. Quando uma ideia é muito arraigada, e aí a gente faz uma lembrança daquele primeiro livro, Instruções Psicofônicas. Lá existe um caso de um tratamento, um espírito dá uma comunicação onde ele relata que na última existência ele era um senhor de escravos. Lá em 1880 e poucos. Quando ele desencarna, ele passa décadas sofrendo um plano espiritual porque um dos escravos que ele açoitou até a morte era muito querido do seu coração. Tinha sido seu pai, que tinha pedido para vir para ficar próximo do filho. E eles realmente tinham uma afinidade, mas prevaleceu o orgulho, a vaidade, o sentimento de poder, de ser um senhor de outra alma. E ele sofre, é atendido no plano espiritual e retorna 3 anos depois uma nova comunicação, e é essa que é colocada no livro, dizendo que já estava sendo preparado lá na década de 50 para reencarnar. Alguém aqui nasceu perto da década de 50? Não precisa levantar a mão. Alguns, bem antes, alguns podem ter nascido um pouquinho antes, outros podem ter nascido um pouquinho depois, outros ainda vão renascer. Talvez com esta mesma questão a resolver. E daí nas nossas ideias de controlar o outro, de achar que é superior ao outro, seja quem for, aquela dificuldade de mudar o nosso pensamento, de adequar aquilo que nós achamos que é o melhor, respeitando o querer do outro, demonstra para nós algo que nós ainda temos do passado a resolver. E quantas coisas nós ainda temos? A imperfeição da alma, que muitas vezes nós ouvimos e lemos, não é algo para nos envergonharmos. Faz parte de nós. Todos nós somos imperfeitos porque Deus nos criou assim, para que nós, pelo nosso esforço, conquistemos a perfeição, trabalhando. E qual foi o exemplo que Jesus nos deu? Senão o de servir. Porque quando aqui passou, ele serviu a todos nós. Nos deixou exemplos de abnegação, de humildade, de amor, de perdão. E tudo isso se resume em servir o próximo. Nós precisamos aprender a amarmos-nos para amar o próximo. Porque aí sim nós vamos aprender a amar a Deus que vive em cada um de nós. Que possamos retornar aos nossos lares agradecidos de estarmos aqui. Porque essa casa, ela abre as portas para que a gente venha aprender. E enquanto nós aprendemos, nós abrimos campo para que a espiritualidade, como diz lá no capítulo Cristo Consolador, quando o Espírito da Verdade diz que semeia no silêncio das nossas consciências. O Divino Jardineiro semeia no silêncio das nossas consciências. Quando a gente busca entender algo que a doutrina espírita nos alcança, nós abrimos campo para que Jesus lance sementes. Mas vejamos o que representa uma semente, para que a gente tenha fruto, o que nós precisamos fazer. Não é diferente com o Evangelho. Precisamos cuidar dessa semente. E ela é invisível aos olhos do corpo, e muitas vezes a gente chora sozinho, a gente se entristece, mas ao nosso lado, se o nosso querer é pelo bem, estão os espíritos amigos a nos sustentar, nos guiar e nos fortalecer. Que Deus abençoe essa casa e aos seus trabalhadores e a todos nós. Uma boa noite a todos.